O próximo tópico é a parte 2 de um vídeo que eu já fiz aqui, que é criando uma API REST com Quarkus. Parte 1. A nossa ideia nesse vídeo, nesse artigo e no vídeo, é mostrar como fazer um CRUD com Quarkus. Aqui a gente coloca aqui quais são os pré-requisitos. Caso vocês não tenham visto ainda a parte 1, tem aqui o vídeo no YouTube. Recomendo que vocês acessem o vídeo no YouTube. Estou deixando ele aqui para vocês. E vamos voltar aqui então. Como que a gente vai fazer aqui? Como não tem mais um ambiente montado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar esse code aqui. E vou baixar o que eu precisava para a parte 1 aqui, ó. Seria isso daqui. Esse link aqui ele já te leva, já te direciona para a parte do Quarkus, com tudo pronto para você simplesmente fazer o download. Então, vamos fazer o generate aqui. Vamos só dar um play aqui no nosso projeto. Esqueci que eu não tinha instalado Java aqui. Não seja por isso. Na nossa própria documentação, eu vou mostrar aqui novamente. A gente tem aqui no Quarkus, quando você procura aqui por Quarkus, você tem aqui a parte 1. Na parte 1 aqui você consegue ver que o pré-requisito seria ter esse daqui, ó, ou pelo menos o correto 21. Vamos fazer aqui agora o download para Windows. A instalação é bem simples. Vamos esperar fazer a instalação. Enquanto isso, vamos reestruturar o nosso projeto, que a gente ficou de fazer isso, né? Então, vamos aqui criar um pacote onde vai ser as nossas controllers. Aqui vai ser a nossa model. E por último, as nossas services. Só ver aqui no artigo, na versão 1 do artigo, se eu tinha previsto outra que eu não tenha me lembrado. Aqui na versão 1 a gente fala repository. Na verdade, eu vou colocar tudo no singular. Para não dar divergência entre a versão 1 do vídeo e a versão 2, eu vou ajustar aqui só de, né? Botar todo mundo no singular, controller. E aqui agora eu vou colocar a nossa repository. Repository. Vamos iniciar então aqui a nossa entity, que eu vou mover ela para cá. E a nossa daqui eu vou mover a nossa controller para cá. Com uma diferença que é como essa controller aqui, ela somente vai ser do Olá Mundo, digamos assim, eu vou renomear ela para Hello Controller. Vou estar renomeando ela aqui. Enquanto isso aqui, o nosso Java aqui, o correto, ele já finalizou a instalação. Finish. Vamos apenas dar um setup aqui, porque a gente precisa de um SDK. Ele já reconheceu aqui o 21, então vamos utilizar ele. Vamos botar ele aqui para ele fazer download. Na verdade, eu percebi que ele utilizou o que está lá no WSL, sendo que eu já tenho um aqui. Então esse aqui eu vou chamar ele de WSL 21. Esse aqui pode ser correto 21. E para este projeto eu vou estar utilizando o... Opa, esse aqui eu tenho que salvar, só dar um apply aqui. E aqui eu vou estar utilizando o correto 21. Correto aqui. Vamos só esperar ele terminar a indexação aqui do projeto. Como ele não terminou de indexar, está buildando aqui. Vou dar permissão para ele. Vamos dar alguns dados aqui para a comunidade de Quarkus. Então sim. Ele já iniciou a nossa porta de debug, que é 5005. E vamos agora abrir ele aqui. E a gente já tem aqui a nossa página inicial. Parabéns, você está rodando o Quarkus. Apenas uma aplicação Quarkus. Aqui você consegue clicar e ver a sua endpoint que a gente configurou, que é a API padrão que já vem no Quarkus. E aqui você consegue ver algo interessante que a gente já falou no vídeo 1. Se você ainda não acessou o nosso vídeo, versão 1, ou muito menos o nosso blog, acessa lá, codeloop.com.br. Vai estar em algum lugar no nosso vídeo. Lá você consegue ver. Deixa eu pegar aqui para vocês
você consegue ver a versão em texto deste vídeo, da parte 1 e da parte 2 também, que a gente já soltou o texto, onde a gente vai mostrar como fazer aqui um CRUD com to-do. No vídeo aqui a gente tem bastante, tá tudo com capítulo, né? Tem bastante dicas, fica lá a recomendação. Voltando aqui então para a parte 2, a gente já tem então a nossa API rodando, já tem o nosso painel de desenvolvedor rodando. Vamos seguir então para a parte número 2. O que a gente vai começar a fazer aqui na parte número 2? Se eu quero fazer uma construção de um serviço de to-do, vamos começar modelando a nossa entidade. Então eu vou chamar ela de to-do model, por exemplo, ou poderia ser to-do model, vamos fazer dessa forma. Vamos iniciar anotando a nossa classe como uma entity, porque ela é uma entidade. E ela aqui do Jakarta aqui persistent, vamos fazer essa anotação aqui. Por padrão aqui agora ele já está querendo que a gente indique qual é a nosso ID, a nossa primary key. Então vamos botar aqui ela sendo um long, vou chamar ela de ID. Isso para ela não é o suficiente, porque ela espera uma anotação para identificar o que é o ID. Então, como que a gente faz para identificar isso aqui se eu simplesmente anotar isso aqui como ID não for o suficiente? Vamos colocar então ele aqui do tipo ID. Só que ID, o que vai acontecer? Ele é um ID, mas ele é o ID 1, 2, 3 ou 4. Eu preciso indicar que eu quero que ele seja um tipo valor gerado. Então agora sim, ele vai fazer toda a parte ali de banco de dados. Ou seja, pegar 1 mais 1, 2, 3, 4, assim, e ele vai utilizar o tipo long para isso. Para o nosso CRUD, lembrando que a gente quer seguir o desafio que é esse aqui, que eu não tinha colocado ele ainda, é o to-do backend, a gente tem algumas premissas a ser seguidas. Ou seja, a gente precisa passar aqui, por exemplo, vamos clicar aqui em um que abre aqui, e vamos abrir esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um JavaScript aqui. Na verdade, eu acho que ele está fora do ar. Deixa eu ver se eles ainda estão hospedados. Mas a ideia é que, independente do seu front-end, você construa um back-end compatível. Então é isso que a gente vai querer fazer aqui. Diretriz a ser seguida. No caso aqui eu não achei mais nenhum aqui, né? Depois que o Hiroko mudou ali as especificações dele ali. Vamos verificar se esse aqui, por último aqui, se ele vai abrir. Deixa eu pegar aqui da parte 1, que entra como dependência aqui. Onde eu vou estar utilizando o nosso kind, indicando que a gente está utilizando o H2. E a gente está utilizando aqui via endereço aqui o nosso H2 em memória. Vou colocar também que o nosso Hibernate ORM ele vai fazer o drop e criar nossas tabelas, e com isso a gente consegue seguir aqui então na nossa model, colocando os próximos passos aqui, que seria, por exemplo, vamos colocar aqui um private string title. Vou colocar aqui também o nosso private booleano do tipo completed. Completed. Poderia colocar outros nomes, poderia facilitar, e esse é o nome que a gente vai estar esperando via tela ali pelo contrato, então a gente vai seguir desta forma. Vou colocar aqui agora um private do tipo integer, e ele vai ser do tipo order, ou seja, a ordem que a gente vai ter ali no nosso to-do. Porém, para o banco de dados isso é uma palavra reservada. Então o que a gente vai fazer com isso? A gente poderia colocar um outro nome. Poderia ser eu colocar um outro nome, por exemplo, ordem ou qualquer coisa nesse sentido. Como eu não quero fazer isso, eu queria até mostrar essa parte aqui. Então, como que eu faço para usar a palavra ordem sem que ela seja barrada? Eu vou colocar ela aqui escapando. Então, order. Opa. Meu teclado aqui trocou o idioma. E vou colocar aqui order. Vou escapar aqui novamente. Deixa eu só... Opa, isso aqui. Deixa eu ver se ficou certo. Aqui só faltou aqui. Escapa um, escapa outro. Fecha, fecha. Por isso que ele estava reclamando que não tinha finalizado. Dessa forma a gente vai ter a nossa coluna ordem.
Vamos colocar aqui então agora mais um, que vai ser a URL, que a gente vai estar salvando, URL, ok. E com isso, aí já tem quase tudo pronto. Vamos deixar dessa forma e vamos criar aqui a nossa service. Por hora eu vou usar a nossa repository apartada mesmo, poderia ser usando Panache, a gente poderia utilizar ela junto com uma model dinâmica, ou seja, você coloca lá model ponto e ele já vai te dar as outras coisas, seria da mesma forma de você vir aqui e colocar aqui, por exemplo, um implemento, você botar aqui Panache, você vai ver que vai aparecer Panache Query, por aí vai, Panache Repository. Como a gente quer mostrar a utilização do próprio Panache apartado, a gente vai seguir ele dessa forma aqui. Então, a gente vai criar o nosso to-do repository. Ele sim vai implementar o Panache Repository. Por padrão, ele espera para você que você indique qual é a sua model. Então, to-do model. E o escopo dele vai ser do tipo request scoped. O que eu quero dizer quando ele é do tipo request scoped? Ou seja, todo o valor que ele tem, ele não vai guardar em memória por mais de uma requisição. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui onde está request scoped, poderia botar application scoped, ou seja, os valores armazenados nessa repositório vai ficar salvo durante toda a requisição, durante toda a vida da nossa aplicação, desde o início que ela subir até o final. Então, por exemplo, se eu inicio a minha aplicação, insiro o nome ali, por exemplo, Danilo, e numa requisição depois, ou 3 requisições depois, tento fazer um get, ele vai trazer Danilo ainda. Como a gente não quer fazer esses dados transitarem entre requests, eu vou apenas colocar que ele é do tipo request scoped. No nosso caso, eu não quero alterar nada do nosso repository, eu estou apenas mapeando ele para a gente ter ele aqui na nossa mão. Vamos então aqui agora criar a nossa service. E o que a gente vai fazer aqui na service? Toda validação que a gente precisar, seja validação de valores, validação de condição, se a pessoa deveria fazer uma consulta naquele momento, enfim, a gente vai colocar aqui, ou seja, nossas regras negociais. Vou então chamar ele de to-do service. Ele também vai ser do tipo request scoped, ou seja, os dados só vão persistir aqui durante a requisição. E para isso, agora eu já consigo injetar o que eu acabei de criar, que é o to-do repository. Vou chamar ele apenas de repository e ok. Por horas aqui me atende. Criar a minha service, aqui minha controller, na verdade. E eu vou chamar ela de to-do controller. O que vai ter na minha to-do controller? Toda a parte que a gente quer que fique ali na nossa... que seja nossas APIs, então. O que a gente vai colocar aqui, por exemplo? Só para a gente testar. Public string. Vamos ver aqui um get to do, por exemplo. Se a gente vir aqui simplesmente retorna uma string, ou seja, retorna uma string to do, será que isso aqui já é o suficiente? Vamos ver os nossos... Ah, tá. Eu esqueci de mapear o nosso endpoint. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Que nem a gente fez aqui no hello. A gente vai passar o nosso path e vai colocar aqui o que a gente quer. Então, aqui no caso, eu quero que o nosso path ele seja to do, ou seja, tudo abaixo dele vai ter, e aqui vai ser somente o nosso tipo get. Vamos verificar se dessa forma ele já reconhece. Vamos dar um F5 aqui, ele já reconheceu o to do, ou seja, se eu colocar to do aqui, ele já vai ter um get, onde ele vai ser um to do mesmo. O que a gente precisa aqui agora colocar para ele ser um endpoint completo? Como contrata ali com a nosso front-end, a gente comprometeu-se a entregar e receber JSON em todas as requisições.
Então, eu vou colocar aqui um consumes. Consumes aqui, consumes. E o que que eu vou consumir? É um tipo de media type. Então, media type do tipo application. E aqui a gente consegue ver diversos applications que tem. Vou só pegar aqui o tipo do consumo aqui que ele não importou. Ok? Então já estou falando que toda request que ele enviar para a gente tem que ser um JSON. E toda resposta, ou seja, tudo que a gente vai produzir, products, vai ser do mesmo tipo. Então vai ser um media type. Se eu começar a escrever application, ele já vai sugerir o JSON. Ok? Como que vai ser a nossa comunicação? Eu poderia colocar aqui um inject repository? Poderia, porém estaria ferindo a nossa camada que seria de service. Então vou botar aqui a to-do service e vai ser a partir da nossa service que a gente vai fazer toda a nossa comunicação. Vamos só dar um enter aqui. Vamos fazer logo criar? Então, em vez de deixar esse get aqui por hora, vamos fazer aqui então um post, né? Toda requisição ela vai ser do tipo post. Aqui, para quem ficou em dúvida, é o verbo que você está utilizando, ou seja, se ele é um post, get, path, delete, por aí vai. Vamos fazer aqui então que ele é do tipo transacional, ou seja, se ele tiver algum problema durante a requisição, ele vai fazer um rollback. Então vamos botar aqui que ele é do tipo transacional, que transacional não estava completando, então vamos botar aqui agora o nosso método. Por padrão, eu não quero retornar uma string, porque é mais interessante que eu retorne um response, porque eu consigo colocar outras coisas dentro dele. Então vai ser, por exemplo, response, onde eu vou chamar o meu método de create, ele vai receber um to-do. Por hora, eu vou criar aqui ele recebendo a nossa model mesmo. O ideal seria talvez usar um DTO aqui, um modelo transacional para fazer a transição de dados. Por hora, eu acho que isso aqui é o suficiente. Ele está reclamando para mim que isso não é o suficiente. Por quê? Porque eu estou obrigando a ter uma resposta. Vamos colocar aqui uma resposta. E vamos colocar aqui, ó, to do. To do model, por exemplo. Aqui, por exemplo, ele vai ser o nosso new to do. E o que que ele vai ter? Ele vai receber o valor da service.create. E o que que eu vou passar para ele? Eu vou passar o meu to do aqui. Perceba que ele está reclamando que create não existe. Eu posso simplesmente ir lá e criar o create. Ok? O que que eu ganho com isso agora que eu tenho o nosso to do aqui criado? Vamos voltar aqui e vamos seguir aqui a nossa construção. No momento que eu tenho o nosso SES criando, recebendo um e voltando, basta que agora eu coloque na nossa resposta, ou seja, um response ponto create, eu quero que ele crie uma resposta para mim. Poderia eu passar uma URL para ele? A nossa API espera que eu passe uma URL para ele. Por hora eu vou apenas colocar aqui, por exemplo, URL e vou seguir aqui passando o entity, que é o que eu quero retornar para ele, que é o new to do. No final eu vou dar um build aqui. Ok. Por que eu falei que ele precisa de uma URL? Porque quando você abre aquela to-do URL lá, to-do backend, você espera que ele passe para você uma URL, que eu estava até esquecendo aqui. Então vamos fazer apenas um RI, fazer um import do RI mesmo. Vou chamar ele de location e vou fazer um RI build. Deixa eu ver aqui, ok. Eu tenho o build aqui, então from source, from resource, na verdade, from source, resource. Então, da minha classe todo controller.class, eu vou adicionar o seguinte path. E por que eu estou adicionando esse cara aqui? Porque eu estou querendo esse endpoint aqui. Então, a partir daqui, eu vou adicionar um ID. Que ID é esse? A gente vai resolver ele aqui agora. Resolve templates, onde eu vou falar que ID ele é o new to do, né? ID ou get ID.
Como eu não tenho feito ainda os gets e sets, eu vou fazer isso aqui agora. Generate get set, certo? Dessa forma eu consigo vir aqui e falar get ID. Deixa eu ver se o que tá quebrando aqui. Ah, é que eu botei ponto e vírgula aqui. Na verdade, tem que fazer um build. Ele está reclamando aqui do resolve template. Opa, é só um, é só template. Aqui agora, onde ele já estava reclamando antes, eu posso tirar a string e posso falar desta forma. E como saber se isso realmente está funcional? Vamos só verificar aqui. Aqui essa linha aqui ele está vermelha. Então vamos construir a nossa service. Por hora não vamos fazer nenhuma validação, vamos apenas fazer um repository persistente. To do aqui. Repository, vamos botar aqui, ó, repository. E aqui a gente vai retornar, como a gente tem que retornar, eu vou botar aqui, ele retorna o nosso to do. Por quê? Quando a gente fazer o flush, o ID que estaria faltando nele vai estar presente agora. Vamos fazer um teste? Vamos abrir aqui então o nosso navegador, to do backend, e vamos verificar a parte de implementação. Não, deixa eu ver se eu lembro aqui, faz tempo que eu não acesso esse site. Aqui ó, bem aqui ó. Vamos colocar a nossa URL. No caso, to do, e vamos rodar um teste. Ele vai quebrar, porque ele não está pronto ainda ou porque ele não... Ah, esqueci desse detalhe. Eu não coloquei o CORS aqui. Então vamos aqui, ó. Quarkus enable CORS. Ele até falou ali, eu tinha esquecido disso. Então vamos colocar isso aqui no nosso resource, que é para permitir a origem de várias outras aqui, ó. Eu vou botar como origins. Vamos copiar esse pessoal todo aqui e vamos adaptar. Por exemplo, eu não sei qual é a request que ele vai fazer, então vou apenas colocar um asterisco aqui. Eu sei que ele vai fazer um get, um put, um post, option. Por hora sim, não vou adicionar um header, não vou adicionar isso, nem isso, nem isso. Vamos abrir aqui o nosso endpoint aqui só para ele verificar se já foi. E vamos aqui fazer request de novo. Aqui ó. Eu preciso do tipo delete. Estou pegando aqui o erro inclusive, tá? Só para ficar claro para vocês. Eu estou pegando o erro da request que ele está chamando e vou botar aqui, ó. Eu preciso do policy porque ele foi bloqueado pelo delete. E eu acho só delete, hein? Vamos fazer aqui. Agora ele falou que o tipo de mídia não é suportado no tipo post 415. Talvez ele não esteja fazendo mais um get. Talvez ele não esteja mais passando o JSON. Vamos fazer um teste. Ok. Vamos verificar qual é a request que ele fez do tipo post. Aqui, ó. Como que ele fez? Ele fez a request dessa forma. Olhando aqui as requests, eu consigo ver que ele falou que é um tipo post. Ele fez aqui para localhost. E ele fez a seguinte request. Cadê request headers?
Ele fez um application.json, é isso que eu tinha colocado aqui. Só se eu me enganei e coloquei em outro lugar. Application.json, to do, né? Vamos ver aqui então. Deixa eu só taxar esses dois porque eu estou perdendo o terminal, o console do... posso tirar o console aqui por hora aqui, que eu só preciso das requests. Vou colocar aqui do tipo URL, que eu vou precisar ela futuramente, então já vamos fazer ela aqui agora. Get URL. Get URL. Opa. Eu vou subir uma exceção, por hora não. Só se precisar. Se this.id for diferente de null, ou seja, se eu estiver criando mesmo, então vou retornar um URI builder from URI, onde eu vou pegar a nossa URL ponto to URI, fazer esse parse aqui. O nosso esquema a gente vai colocar aqui como URL, que é o protocolo, né, HTTP ou não, url.getProtocol. E com isso a gente vai fazer a composição na nossa URL. O nosso path, ele vai ser o this.id.string. E eu vou fazer um build ponto .toURL. Ele está reclamando daqui que ele pode subir uma exceção de URL syntax exception. E caso ele já tenha o ID, então ele vai retornar uma URL, dis.url. Ele já vai ter se ele tiver o ID. Já vai ter sido persistido, que ele está persistindo aqui, ó. Ok. Não que isso tenha alterado o funcionamento. Ele está vermelhinho aqui. Esse aqui também pode subir uma exceção de URL mal formada. Vamos voltar aqui para o nosso post aqui. Vamos tirar esse aqui que ele está gerando ele está gerando incompatibilidade. URL collection get. Calma, eu já tenho um get URL. Se eu já tenho um get URL, eu tenho que utilizar ele em vez do meu. Eu criei um customizado, que é esse daqui. Pronto. Se eu tento novamente, recebi um 201. Eu recebi aqui no meu location, que é o que eu estava esperando, por isso que eu montei o URL ali, um to-do 01. No caso, eu não tenho um get para fazer isso, porém, se eu abro aqui, o nosso to-do backend, que eu deixei aberto em algum lugar aqui, essa URL ele já deve passar. Então, você perceba aqui que ele passou, ele está com 201, e você consegue verificar aqui que ele vai estar verdinho. Em algum lugar por ali, ó, passou em 2, falhou em 7. E esse é o intuito desse vídeo. A gente conseguir seguir um back-end, criar um back-end compatível com qualquer front-end. A gente tem esse front-end aqui desse desafio. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, ó, tá até aqui, ó, que ele passou no root, no post. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixe aqui nos comentários, que a gente vai responder com você nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, deixe seu like, deixe sua inscrição, que isso é muito importante pra gente. E a gente se vê nos próximos vídeos. E até lá!